Teremos agora então a homilia do Papa Francisco na festa da Epifania, a celebração que estamos transmitindo ao vivo da Basílica de São Pedro, no Vaticano. Os magos estão em viagem para Belém. E a sua peregrinação interpela-nos também a nós. Somos chamados a caminhar para Jesus porque é Ele a estrela polar que ilumina os céus da vida e orienta os passos para a verdadeira alegria. Mas qual foi o ponto de partida da peregrinação dos magos ao encontro de Jesus? O que é que levou esses homens do Oriente a porem-se em viagem? Tinham ótimas desculpas para não partir. Eram sábios e astrólogos, tinham fama e riqueza. De posse de uma tal segurança cultural, social e econômica, podiam acomodar-se no que tinham e sabiam, deixando-se estar tranquilos. Estar tranquilos. Mas não. Deixam-se inquietar. Deixam-se inquietar por uma pergunta e um sinal. Onde está aquele que nasceu? Vimos despontar a sua estrela. O seu coração não se deixa amortecer na choça da apatia, mas está sedento de luz. Não se arrasta pesadamente na preguiça, mas está abrasado pela nostalgia de novos horizontes. Os seus olhos não estão voltados para a terra, mas são janelas abertas para o céu. Como afirmou Bento XVI, eram pessoas de coração inquieto, homens à espera, que não se contentavam com seus rendimentos assegurados e com uma posição social. Eram indagadores de Deus. Mas essa saudável inquietação que os levou a peregrinar, de onde nasce? Do desejo. Eis o seu segredo interior, saber desejar. E meditemos sobre isso. Desejar significa manter vivo o fogo que arde dentro de nós e nos impele a buscar mais além do imediato, mais além das coisas visíveis. É acolher a vida como um mistério que nos ultrapassa, como uma fiesta sempre aberta que nos convida a olhar mais além. Porque a vida não é toda aqui, é também em outro lugar. É como uma tela em branco que precisa ser colorida. Um grande pintor, Van Gogh, escreveu que a necessidade de Deus o impelia a sair de noite para pintar as estrelas. Isso deve-se ao fato de Deus nos ter feito assim, empapados de desejo, orientados como os magos para as estrelas. Podemos dizer, sem exagerar, que somos o que desejamos. Porque são os desejos que ampliam nosso olhar e impelem a vida mais além. Além das barreiras do hábito, além de uma vida limitada ao consumo, além de uma fé repetitiva e cansada, além do medo de arriscar e de nos empenharmos pelos outros e pelo bem. A nossa vida, dizia Santo Agostinho, é uma ginástica do desejo. A vida é uma ginástica do desejo. Irmãos e irmãs, como no caso dos magos, também a nossa vida, a nossa viagem da vida e o nosso caminho da fé tem necessidade de desejo, de impulso interior. Tantas vezes vivemos no espírito do estacionamento. Estamos ali estacionados. Sem esse impulso do desejo, temos que ter esse impulso de ir mais avante. Precisamos disso como igreja. Será bom perguntar-nos a que ponto estamos nós na viagem da fé. Não estaremos já há bastante tempo bloqueados, estacionados numa religião convencional, exterior, formal, que deixou de aquecer o coração e já não muda a vida?
As nossas palavras e ritos despertam no coração das pessoas o desejo de caminhar ao encontro de Deus ou são língua morta que fala apenas de si mesma e a si mesma? É triste quando uma comunidade de crentes já não tem desejos, arrastando-se cansada na gestão das coisas, em vez de se deixar levar por Jesus, pela alegria explosiva e desinquietadora do Evangelho. É triste quando um sacerdote fechou-se e fechou a porta do desejo. É triste cair no funcionalismo clerical. É muito triste. A crise da fé na nossa vida e nas nossas sociedades na nossa vida e nas nossas sociedades, a crise da fé tem a ver também com o desaparecimento do desejo de Deus. Tem a ver com a sonolência do Espírito, com o hábito de nos contentarmos em viver o dia a dia, sem nos interrogarmos acerca daquilo que Deus quer de nós. Debruçamo-nos demasiado sobre os mapas da terra e esquecemos de erguer o olhar para o céu. Estamos empanturrados com muitas coisas, mas desprovidos da nostalgia do que nos falta, nostalgia de Deus. Fixamo-nos nas necessidades, do que haveremos de comer e vestir, deixando dissipar-se o anseio por aquilo que ultrapassa. E deparamos-nos com a bulimia de comunidades que têm tudo e muitas vezes já nada sentem no coração. Pessoas fechadas, comunidades fechadas, bispos fechados, padres fechados, consagrados fechados, porque a falta de desejo leva à tristeza e à indiferença. Comunidades tristes, padres tristes, bispos tristes. Com os olhos pousados, sobretudo em nós mesmos, perguntemo-nos como está a viagem da minha fé. Uma pergunta que podemos fazer hoje, cada um. Como vai a viagem da minha fé? Está estacionado ou em caminho? A fé, para partir uma vez e outra, precisa de ser deflagrada pelo detonador do desejo, de colocar-se em jogo na aventura de uma relação sentida e vivaz com Deus. Mas o meu coração vive ainda animado pelo desejo de Deus? Ou deixo que o hábito e as decepções o apaguem? Hoje, irmãos e irmãs, é um dia bom para nos colocarmos essas perguntas. Hoje é o dia para voltar a alimentar o desejo. Alimentar o desejo. E como fazer? Vamos à escola de desejo. A escola de desejo é dos magos. Eles vão nos ensinar na escola deles de desejo. Fixemos os passos que dão e tiremos algumas lições. Em primeiro lugar, partem quando aparece a estrela. Ensina-nos que é preciso voltar a partir sempre, cada dia. Tanto na vida como na fé, porque a fé não é uma armadura que imobiliza, mas uma viagem fascinante, um movimento contínuo e inquietador, sempre à procura de Deus, sempre com discernimento daquele caminho. Depois os magos em Jerusalém perguntam onde está o menino? Ensina-nos que precisamos de interrogativos, de ouvir com atenção as perguntas do coração, da consciência. Porque frequentemente é assim que fala Deus, que se nos dirige mais com perguntas do que com respostas. Isso devemos aprender bem. Deus se dirige a nós, mais com perguntas do que com respostas. Mas deixemos-nos desinquietar pelos interrogativos das crianças, pelas dúvidas, as esperanças e os desejos das pessoas do nosso tempo. Deixar-se questionar é o caminho. Além disso, os magos desafiam Herodes. Ensina-nos que temos necessidade de uma fé corajosa, profética, que não tenha medo de desafiar as lógicas obscuras do poder, tornando-se semente de justiça e fraternidade numa sociedade onde ainda hoje muitos Herodes semeiam morte e massacram pobres e inocentes na indiferença da multidão.
Por fim, os magos regressam por outro caminho. Provoca-nos a percorrer estradas novas. É a criatividade do Espírito que faz sempre coisas novas. E também, neste momento, uma das tarefas do sínodo que estamos fazendo, caminhar numa escuta para que o Espírito nos sugira caminhos novos, estradas para levar o Evangelho ao coração de quem é indiferente, vive aliado, de quem perdeu a esperança, mas procura aquilo que sentiram os magos, uma imensa alegria, ir além, ir avante. No ponto culminante da viagem dos magos, porém, há um momento crucial. Tendo chegado ao destino, viram um menino, prostrando-se, adoraram-no. Adoram. Lembremos-nos disso. A viagem da fé só encontra ímpeto e cumprimento na presença de Deus. Só se recuperarmos o gosto da adoração é que se renova o desejo. Porque o desejo de Deus cresce apenas permanecendo diante de Deus. Porque só Jesus cura os desejos. E do quê? Cura da ditadura das necessidades. Com efeito, o coração adoece quando os desejos coincidem apenas com as necessidades. Ao passo que Deus eleva os desejos, purifica-os, cura-os, sanando-os do egoísmo e abrindo-nos ao amor por Ele e pelos irmãos. Por isso, não esqueçamos a adoração. A oração de adoração, que não é tão comum entre nós, adorar em silêncio. Por isso, não vamos esquecer, por favor, a adoração. Nell'andare così ogni giorno, lì avremo la certezza come immagini che anche Ir no caminho de todos os dias, teremos a certeza de que, mesmo nas noites mais escuras, brilha uma estrela. É a estrela do Senhor, de Jesus, que vem cuidar da nossa frágil humanidade. Ponhamos-nos a caminho rumo a Ele. Não demos à apatia e à resignação a força de nos cravar na tristeza de uma vida medíocre. Temos a inquietude do espírito, coração inquieto. O mundo espera dos crentes um renovado ímpeto para o céu. Como os magos, levantemos a cabeça, ouçamos o desejo do coração, sigamos a estrela que Deus faz brilhar sobre nós. E como pesquisadores inquietos, permaneçamos abertos às surpresas de Deus. Irmãos e irmãs, sonhemos, procuremos, adoremos. Conclui assim Papa Francisco a sua homilia na solenidade da Epifania.